pessoal, aqui quem está falando é o professor Albino Chachi Júnior e esse é o terceiro vídeo do nosso mini curso Tecnologias Assistivas e Acessibilidade Virtual, onde a gente estará falando sobre práticas de web acessíveis. No primeiro vídeo a gente fez um contexto, na primeira unidade, um contexto do que é a internet, do que é acessibilidade, o que é acessibilidade aplicado para a internet, bem como nós vimos várias situações onde essa questão da acessibilidade faz diferença na vida das pessoas. No segundo unidade, no segundo vídeo, a gente falou um pouco sobre as barreiras, então nós vimos várias barreiras de cada uma das deficiências elencadas ali na apresentação, bem como que as tecnologias assistivas vêm para ajudar a resolver essas questões e romper essas barreiras, ultrapassar elas, e que elas funcionam alinhadas com software e hardware. E nesse contexto, pessoal, da acessibilidade web, do software, do hardware, existem algumas coisas de práticas do web acessíveis. O que é isso? A ideia da gente pensar em práticas do web acessíveis tem tudo a ver com o HTML. O que é o HTML? A gente falou em algumas unidades aí que o HTML é o que rege tudo por trás na internet. Então, o Hypertext Markup Language, ele é o código que está por trás dos sites. Pensa assim, tá? É o que está por trás quando você aperta alguma tecla do teu teclado que você não sabe exatamente o que é e aparece um monte de linha de código na tela. Aquilo ali é o HTML, que é uma linguagem de marcação e que o leitor de tela, bem como outros recursos de tecnologia assistiva, utilizam, eles interpretam esse código HTML e esses elementos que estão ali e dão um significado, uma semântica para isso, para que se torne audível, que se torne fácil de entender para a pessoa que está usando. Por isso, o que esse código tem que ser? Ele tem que ser acessível para o máximo de usuários possível, não só para os usuários de leitor de tela, mas também para quem navega pelo teclado. Então a gente tem como navegar numa página usando só o teclado, sem o mouse. Para quem utiliza navegador sem JavaScript habilitado. Para quem usa celular, então você já deve ter visto sites onde no computador você consegue acessar, mas quando você olha pelo celular você não consegue ver nada direito. Quem utiliza outros recursos de tecnologia assistiva, usuários que nunca acessaram aquilo, eles têm que conseguir acessar, então eu tenho que pensar nisso, entre outros. Coisas que a gente falou até agora, eu tenho que fazer com que o meu código HTML seja acessível para isso. Tá? Por exemplo, como que isso é essa ideia de ser acessível, de eu pensar dessa forma? Lembra na unidade 2 a gente falou alguma coisa sobre o header, sobre o H1, H2. O que é isso, pessoal? Pensa assim, o meu código eu estou fazendo aqui, ó, H1, acessibilidade na web, e eu tenho essa linguagem de marcação, então eu abro essa tag e fecho essa tag, essa barra invertida é o fechamento dessa tag que a gente fala. E eu vou ter o H2, que é um título, um subtítulo, eu vou ter um texto, o P tem a ver com essa ideia de texto, de fazer um parágrafo, e por aí vai. Isso aqui, pessoal, é um código HTML que na hora de ser interpretado, ele vai interpretar desta maneira. Percebam que a introdução à acessibilidade na web, ele está maior, porque ele é um texto de Header 1, ou seja, ele é um título de nível 1, é para dar mais destaque. O H2, introdução à acessibilidade na web, o texto, barreiras enfrentadas por pessoas. Vejam que o texto está pequenininho. Por quê? Porque é a ideia de um parágrafo. Barreiras, ele está no Header 3. Vejam a diferença dele para esse outro header aqui, que é a introdução à acessibilidade na web, que é 2, e a acessibilidade na web, que é o H1. Dá para ver essa hierarquia? Maior destaque, menos destaque ainda, que é o texto, aí um outro título de menor destaque. Pense que seriam as subseções, quando a gente está fazendo uma hierarquia de seções, e isso faz através do HTML, usando essa ideia dos headers, do H1, H2, H3, H4 e etc. Usando essas tags. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, links. Pensa quantas vezes vocês já viram isso. Eu tenho uma notícia e aí eu tenho um link escrito leia mais. Pensa com o leitor de tela. O leitor de tela pulando de link em link. O que ele vai acontecer quando ele chegar nesse link? Ele vai chegar no leia mais e só vai estar escrito leia mais. Leia mais o quê? Como que ele vai saber o que é o leia mais? Ele precisa ter um contexto. Ah, mas professor, eu posso colocar igual está aqui embaixo. O nome e o leia mais logo na sequência, aí ele vai ler. Não, pessoal, se ele estiver pulando de link em link, ele só vai ler o leia mais. Por isso que o correto é que o link esteja no texto. Projeto de arte na escola, coordenadora recebe prêmio. Isso aqui inteiro é o link. Quando o leitor de tela pular, ele vai saber que o link vai abrir essa notícia em uma nova janela
e isso vai estar, o que abrir vai ter relação com esse link que ele clicou. Faz sentido isso? Tipo, não faz sentido a gente abrir, clicar somente no Leia Mais. Para quem está visualizando isso, usando os nossos olhos aqui, que a gente está conseguindo enxergar isso, mas é só clicar aqui. Pensa no deficiente visual, no cego, como que ele vai entender isso. Lembra dos contextos que a gente tanto falou nas unidades anteriores. Nessa ideia, vocês estão vendo essa imagem, essa paisagem maravilhosa lá de Fernando Noronha? Espero que vocês estejam visualizando. Porque eu não estou enxergando nada, pessoal. A gente tem uma imagem preta aqui. E por que eu coloquei esse slide aqui? O deficiente visual, na hora que ele está acessando uma imagem, ele não vai conseguir ver a imagem dessa forma. A gente tem que ter alguma estratégia. Então ele está vendo assim. E o que é essa estratégia? Essa estratégia é a descrição de imagens. E eu tenho que tomar muito cuidado com essa ideia de descrever as imagens, porque eu tenho que pensar em duas coisas. Uma, que é a questão da imagem com conteúdo, e a outra é a questão da imagem decorativa. Se a imagem é com conteúdo, então ela é uma foto, um gráfico, um organograma, uma ilustração, imagens que substituem botão, links, etc. Eu tenho que fazer uma descrição para a pessoa poder entender o que é aquela imagem. E essa descrição eu coloco aonde? No HTML eu tenho um atributo que a gente chama de alt, e você já deve ter visto no Moodle. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão assistir esse mini curso já acessaram o Moodle em algum momento. Quando a gente insere uma imagem lá no Moodle, tem lá esse campo aqui, ó, descreva essa imagem para alguém que não consegue vê-la. E aí você coloca um texto. Esse texto que você colocar aqui não aparece para você na hora que se insere a imagem. Porém, ele vai estar no código HTML da imagem, e a pessoa que estiver usando o leitor de tela vai compreender aquela imagem através dessa descrição que você colocou aqui. E tem a outra situação, que é a das imagens decorativas. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma decoração na minha página, eu tenho os marcadores estilizados, bolinha, quadradinho, setinha. Eu não preciso descrever isso. Tá? Então essas imagens decorativas, elas vão ser ignoradas pelo leitor de tela, e eu não preciso fazer descrição delas. Tá? Eu preciso sempre fazer descrição quando tiver conteúdo da minha imagem. Nesse contexto, pessoal, você já deve ter visto na internet e nas redes sociais a hashtag para cego ver. Isso aqui é uma iniciativa de um pessoal que começou a pensar assim: por que na rede social, como que eu vou conseguir compreender as imagens? Eu coloquei duas imagens aqui onde o pessoal dessas páginas do Pega aí Leitura Grátis, da Pepsi, eles usam a hashtag para cego ver, e eles fazem uma descrição da imagem para que a pessoa que não consegue enxergar aquela imagem consiga entender qual que é o contexto daquela imagem no post. Isso é extremamente legal, e vocês já devem ter percebido nas redes sociais, e eu incentivo muito que as pessoas façam, e por isso que eu coloquei essa questão aqui na nossa apresentação. Dá uma olhada depois, procura a hashtag para cego ver, tanto no Facebook como no Instagram, que vocês vão ver que existe bastante coisa, e várias empresas estão utilizando, várias comunidades estão utilizando essa hashtag aí, que é o hashtag para cego ver, e também para todos verem, né? São as duas hashtags que a gente usa. Arquivos, pessoal. Quando eu tenho arquivos e eu vou colocar esses arquivos para download no meu documento, na minha página, eu tenho que sempre pensar em formatos desses arquivos. E o melhor formato é o HTML. Então, se eu conseguir gerar aquele meu arquivo em formato HTML e disponibilizar, o leitor de tela vai conseguir ler, porque esse documento vai ter uma linguagem de marcação. Mas caso eu não consiga, sempre tentem usar a ideia do ODF, que é o Open Document Format. Esse ODF já é um tipo de arquivo que é utilizado nos sistemas Linux, na suíte de aplicativos aí do LibreOffice. O próprio Word também você consegue exportar para esse tipo de arquivo. O PDF, caso vocês utilizem, vocês têm que tomar cuidado para ver se o PDF é acessível. Existe como verificar isso, tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que fazem um arquivo gerado de uma imagem, escaneia a imagem e acha que aquilo ali pode ser utilizado depois de maneira acessível. Não tem como. Para você conseguir utilizar uma imagem de maneira acessível, você tem que usar umas tecnologias chamadas OCR para transformar aquela imagem em texto. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Na hora que a gente coloca esse arquivo para fazer download na internet, eu tenho que colocar o nome
Então eu informo o nome do arquivo, coloco a extensão e o tamanho dele no próprio link. Por quê? Lembra do leitor de tela, a pessoa está andando no leitor de tela, ela tem que saber qual que é o tamanho, qual que é o formato daquele arquivo para ela poder baixar aquele arquivo. Caso eu esteja utilizando imagens como link para download de arquivos, eu tenho que seguir as mesmas regras da descrição de imagem. Então esse jeito aqui é errado quando eu coloco aqui o Alt PDF. Eu tenho que falar que é um arquivo PDF, tá? Para a pessoa saber que é um arquivo que ela está baixando através daquela imagem, que se ela clicar. Vamos dar sequência. Texto, pessoal. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou lá nas barreiras da deficiência intelectual, das próprias barreiras da pessoa idosa. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu estou desenvolvendo um texto para a internet, que eu não posso colocar somente um tópico. Eu tenho que tomar muito cuidado de tentar deixar o mais objetivo, sem usar sentenças longas, evitar o uso de jargão, expressão regional. Pensa que é para todos, tá? Se eu utilizar palavras muito específicas, palavras muito técnicas, eu vou ter que explicar isso, porque a pessoa tem que entender. E eu tenho que deixar esse meu texto da melhor maneira possível. Eu vou dar um exemplo, vou rapidão aqui. Pensa aqui, ó, eu estou usando um texto, então eu tenho um texto corrido aqui, nessa primeira parte. Está escrito: como exemplos de leitores de tela, podemos citar o JAWS, que é um dos maiores populares do mundo para o Windows, que é um software pago, o NVDA, qual é gratuito de código aberto para o Windows, o Orca, mais informações sobre esses leitores podem ser encontradas nos seus respectivos links e etc. Ficou confuso de ler? Não seria mais fácil fazer assim, ó? Como exemplos de leitores de tela, podemos citar. E aí eu listo eles e coloco as opções aqui. Lembra que o leitor de tela, a gente falou isso na unidade 2, ele lê de forma linear. Então fica bem mais fácil para a pessoa entender e compreender. Se ela quiser acessar o JAWS, ela acessa por aqui. Se ela quiser saber do NVDA, ela acessa por aqui, e etc. Lembra sempre do link, que eu tenho que colocar para onde esse link vai e escrever isso bem certinho, fazer da forma correta. Contraste, pessoal. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão do contraste. E quando eu estiver elaborando alguma coisa para a internet, eu tenho que pensar nisso, que vermelho no azul é difícil de ler, amarelo no azul é fácil de ler, verde no vermelho é difícil de ler, branco no preto é fácil de ler, preto no branco é fácil de ler. Sempre tentem optar por essas questões onde é mais fácil de ler, onde a gente tem esse contraste maior. E se vocês quiserem saber se o que vocês estão fazendo, o que foi disponibilizado, tem um contraste legal, tem alguns sites, um deles é o Check My Colors, onde eu coloco o site e ele fala para mim se os componentes da minha página têm um bom contraste ou não. Outro exemplo, utilização da cor ou outros elementos visuais. Então pensa assim, vocês colocaram no site de vocês lá, lista de produtos, os itens em vermelho não estão disponíveis. E aí tá, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5. Como que a pessoa cega que está utilizando um leitor de tela sabe que isso aqui é vermelho? Não sabe. Eu tenho que escrever. Então, nessa questão eu poderia resolver isso escrevendo. Os itens em vermelho não estão disponíveis, e eu poderia escrever do lado, produto 3 não disponível, produto 5 não disponível. Bem como em formulários, pessoal. Eu não posso usar somente a cor. Dados pessoais, campos em vermelho são obrigatórios. Como que eu vou saber que está em vermelho? Então eu tenho que usar a ideia do asterisco. Posso resolver isso usando o asterisco. Campos com asterisco são obrigatórios, porque o leitor de tela vai conseguir ler esse asterisco. Multimídia. A gente já falou sobre isso, então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou usando vídeo sem áudio, arquivos de áudio. Eu tenho que fornecer uma transcrição textual para tornar esses meus arquivos de multimídia acessíveis. Se eu estou usando um vídeo que tem uma faixa de áudio, eu tenho que ter legenda. Em alguns casos é legal também ter audiodescrição. E essa legenda, pessoal, ela pode ser a closed caption, que a gente ativa para poder começar a funcionar. Ela pode ser open caption, então ela sempre está visível. E o real time caption, que é a legenda em tempo real, onde pessoas especializadas utilizam softwares específicos para fazer. Isso acontece, por exemplo, no jornal. Uma outra questão também é, se eu estou usando arquivo de vídeo, eu tenho que pensar em alternativas em Libras. E uma última questão disso é, o vídeo só pode começar a rodar no teu site, na tua página, se a pessoa permitiu, se ela quer que rode. Quantas vezes vocês já entraram em um site e começa a rodar o vídeo?
Imagina a pessoa utilizando o leitor de tela e ela não sabe de onde está vindo isso. Simplesmente ela acessou e começou a rodar aquele vídeo. Vai confundir toda a cabeça dela, porque vai estar o vídeo rodando e vai estar o leitor de tela falando. Pessoal, finalizando aqui essa unidade, então é muito importante a gente pensar nessas questões todas das práticas. Eu tentei falar de forma bem rápida várias coisas sobre informações que eu acredito que são legais vocês correrem atrás para tentar entender e aprender melhor sobre isso. O curso como um todo, eu queria que vocês compreendessem essas barreiras, eu queria que vocês soubessem que é necessário projetar para todos esses contextos. Quando eu estou pensando, eu tenho que pensar nisso. Não é fácil, é difícil, a gente sabe. E as tecnologias assistivas estão aí para auxiliar a gente também a desenvolver isso de maneira acessível, onde as pessoas estão realmente acessando para todo mundo. Então, todo mundo consegue acessar. Lembra lá na primeira unidade que a gente falou sobre acessibilidade é para todos. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça sempre. Essa ideia de acessibilidade na web que a gente viu, essas questões das boas práticas, isso tudo está avançando. Mudou muita coisa nos últimos anos e vai mudar muito ainda para frente. E depende de nós, pesquisadores e estudiosos, forçarmos essa utilização, que a partir do momento que a gente começa a utilizar, demandas são geradas e a evolução vem junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Os meus contatos estão aí no curso e nas descrições dos vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço, até mais.